Canal 36 hoje vai falar sobre saúde e nós vamos conversar com a nutricionista Daiane Cunha, que vai explicar pra gente sobre o colesterol. Daiane, explica um pouco pra gente o que é o colesterol. Bem, Ana, o colesterol nada mais é do que uma molécula de gordura, tá, presente no nosso organismo e muitas vezes produzida pelo próprio organismo. O próprio organismo sintetiza o colesterol para diversas funções, como produção de hormônio. A nossa parede celular é composta por gordura, então é uma substância muito necessária para o nosso organismo. Porém, em excesso, muitas vezes, causa alguns prejuízos para o organismo também. Ele tem fama de vilão e pode ser encontrado em muitos alimentos do nosso dia a dia. O colesterol LDL, por mais temido que seja, é indispensável no nosso organismo, participando de diversas funções importantes. Mas este nutriente se transforma em perigo quando seus níveis estão acima do indicado ou quando existe um fator de risco genético. O colesterol não necessariamente ele é ruim, ele é necessário, como eu falei, para diversas funções do organismo. O problema se dá quando ele está em excesso no próprio organismo, né? E alguns alimentos que a gente consome hoje, por exemplo, como gorduras trans, né, que provém de gordura animal e muitas gorduras muito processadas, desencadeiam esse tipo de produção e acaba sendo sim ruim o excesso para o nosso organismo por acúmulo tanto nas vísceras como nas artérias e prejudicando alguns outros tipos de doença. E tem alguns fatores de risco, algumas pessoas que têm esse colesterol ruim assim, em excesso? Sim, a questão genética é um dos fatores muito comuns que a gente tem hoje, que desenvolveu-se ao longo do tempo, nessa predisposição genética. A mulher, depois que passa da menopausa, por consequência da diminuição de produção de alguns hormônios, elas têm tendências a terem o colesterol mais alto, né, o LDL mais alto. Alguns fatores que a gente pode controlar por nós mesmos, como fumo, uma alimentação desregrada, a inatividade física são principais fatores. Quem precisa controlar a quantidade de colesterol ou já tem um histórico de doenças cardiovasculares deve prestar atenção nos alimentos que anda consumindo. Lembre-se que o colesterol bom, o HDL, ajuda a reduzir a taxa do colesterol ruim no sangue. Existe alguma prevenção e, se não, existe algum tratamento? A prevenção se dá por alimentação e atividade física. Você ativar o seu corpo através da atividade e alimentação, principalmente para quem já tem uma predisposição genética, por exemplo, né, que já teoricamente já sabe que tem uma predisposição a isso. Se ele cuida da alimentação, claro, ele pode ter esse fator mais controlado, né? E para quem não tem esse fator genético, a alimentação saudável e a atividade física é essencial. Quais são os alimentos que são ricos em colesterol, que ajudam, que atrapalham, no caso, o colesterol, que aumentam a taxa? E quais são os alimentos bons? Bem, Ana, hoje os principais que a gente tem são os alimentos que provém dos animais, por exemplo, carne de porco, as carnes bovinas muito gordurosas, como picanha, cupim, e além dos alimentos muito processados, né? A gente tem lasanha de caixinha, todas essas coisas que vêm muito prontas, esses alimentos semi-prontos, normalmente são ricos em colesterol, tirando os excessos de açúcar, que também causam um aumento de colesterol no sangue. Tá? O açúcar pode ser convertido no fígado e aumenta sim um depósito de gordura no tecido adiposo. Então todo alimento rico em muito açúcar e muita gordura, e principalmente gordura trans e as saturadas que a gente tem hoje no mercado, causam esse excesso. Quais são os alimentos que a gente pode usar para converter esse processo ou para diminuir esse colesterol ruim, que a gente chama, né? Nós temos os alimentos ricos em ômega 3, a gente fala sempre para as pessoas comerem carnes magras, frango e peixe. O peixe, além de ser uma carne magra, ele tem um ômega 3 que causa uma conversão nesse colesterol ruim e no colesterol benéfico para o organismo. Além de oleaginosas que a gente tem, que são castanhas e amêndoas, que são ricas também em minerais, sem contar os antioxidantes que a gente acha em frutas e legumes no geral, que também ajudam a converter e diminuir esse processo dessa transformação nessa gordura ruim ou maléfica para o organismo. Daiane, quais são os níveis saudáveis de colesterol? Num padrão geral, a gente trabalhava com colesterol total de 200 miligramas, LDL 150, HDL, que a gente chama que é o mais benéfico, né?
de 40 para mulheres e 50 para homens, e triglicerídeos 150, Ana. Mas, porém, esses são assim os limites, né? Que a gente fala entre o saudável e o não saudável. Porém, nunca é bom ficar dentro do limite, é bom você estar um pouco abaixo. E no HDL, que no caso é o colesterol benéfico, você pode estar até acima do limite de 40 para mulheres e 50 para homens. Então, Daiane, a pessoa que sabe que tem colesterol alto ou quer descobrir se tem esse colesterol alto, o que ela deve fazer? Bem, ela deve primeiramente procurar um profissional, né, um nutricionista ou cardiologista, para detectar, para fazer um exame de sangue que é simples, como eu falei, um lipidograma, para traçar esse perfil. Né? Tendo ali detectado ou a predisponência ou já o colesterol já nos seus limites, sim, procurar um nutricionista para adequar a alimentação, procurar um profissional na área de esportes, né, uma academia, para ativar o metabolismo através da atividade física, e com algum problema relacionado a doenças cardiovasculares ou doenças hepáticas, procurar um especialista. Obrigada, doutora, pela entrevista. E essas são as dicas do Canal 36 para você se manter mais saudável.